entrando na Arca de Noé e dessa vez para ler a formiga. As coisas devem ser bem grandes para a formiga pequenina. A rosa, um lindo palácio, e o espinho, uma espada fina. A gota d'água, um manso lago, o pingo de chuva, um mar, onde um pauzinho boiando é navio a navegar. O bico de pão, o corcovado, o grilo, um rinoceronte, uns grãos de sal derramados, ovelhinhas pelo monte. Quanto lirismo, não é? Pois bem, o poema individualiza a formiga, reforçando sua natural particularidade, que é a pequenez. Mas o autor não utiliza elementos descritivos óbvios. Ele mostra a essência do ser formiga através de um dos sentidos, a visão. E aqui, nesse poema, como nos outros já abordados, mais uma vez o lúdico predomina no fazer poético do autor. Então vamos novamente ver no nível da expressão as escolhas feitas pelo autor para criar esse efeito poético no texto, estilístico. Somente o adjetivo pequenina é que sustenta esse efeito pretendido no universo linguístico e que coloca, tem pequenino e tem também pauzinho, duas palavras só no diminutivo para remeter ao universo infantil, porque no restante do poema são os vários adjetivos escolhidos pelo autor como grandes, lindo, fina, manso, que estabelecem o contraste de ideias. Da mesma forma, os substantivos formiga, rosa, espinho, gota, pingo, pauzinho, bico, grilo, grãos, palácio, espada, lago, mar, navio, rinoceronte e ovelhas estabelecem aí um paralelismo, que é uma espécie de simetria como principal procedimento estrutural em todas as estrofes. Tanto é que ele diz, a rosa é o quê? Um lindo palácio. O espinho, uma espada. Então você vê que os pares, estabelecendo exatamente esse paralelismo. Nós vamos ter rimas alternadas, o segundo verso rimando com o quarto na estrofe, e ainda rimas externas, sempre no fim do verso. No nível da expressão ainda é muito importante destacar a linguagem, a figura de linguagem, metáfora como recurso para estabelecer a comparação, que é a perspectiva do olhar da formiga. Ou seja, dependendo do ponto de vista, você pode ver coisas grandiosas ou não. Então, nós vamos ter aqui os paralelos e as metáforas como estabelecendo a comparação para reforçar as imagens e saturar a relação da formiga com o mundo. Então, a rosa pequenina é um grande palácio, o espinho é uma espada, uma gota d'água é um lago, o pingo de chuva é um mar e um pauzinho é um navio. O bico do pão é o corcovado. E aí vale aqui a referência ao Rio de Janeiro, cidade do poeta. Um grilo é um rinoceronte. E grãos de sal, ovelhinhas passeando. Vejam só, primeiro o lirismo criado, Mas as comparações particularizam a perspectiva, o modo de ver da formiga em relação ao mundo que o circunda. É assim que a criança também percebe o seu entorno, enquanto ela é pequena. É a mesma coisa. Por isso a identificação. Então a grande pergunta desse poema é: como a formiga vê o mundo? Então nós temos aqui, no plano do conteúdo, o poema prestigia o tamanho pequeno, abrindo caminho para a identificação da criança. E até há vantagens para a formiga que é pequena. E isso são reforçados pela ilustração. Você pode ver aqui a criança descendo numa imagem que parece uma pera de skate. Você tem a formiga
numa xícara, pode ser de chocolate, mergulhando como se fosse um lago. Então, tem vantagens o ser pequeno, porque você faz coisas que o grande não faz. Então, nesse sentido, a criança percebe o mundo ali descrito no poema, na relação da formiga, um mundo de forma emocional e globalizante, porque é assim que a criança percebe o mundo. E o poema faz isso, ele enfatiza o todo e não as partes. Podemos afirmar que o poema não empobrece o real, ele transfigura o real, criando uma lógica infantil que ajuda a criança a entender o mundo e a si mesma. O poema, então, preenche vazios formulados no seu pensamento. Isso é o que a leitura faz com a criança, seja ouvindo o pai lendo, ou o professor, ou ela mesma lendo. Então, a percepção da formiga, ela tangencia a percepção da criança, acrescentando novas significações à sua existência. E é isso que cativa o leitor infantil. Por isso, ler poesia para e com a criança é dar-lhe possibilidades de ver.